Boa noite. Que a graça e a paz de Jesus seja com todos nós. Amém. Aquele Deus que tudo faz. Lembro da música que acabamos de contar? Eu queria trazer um pouco o pensamento de vocês para o texto que o pastor leu a metade. Não é bem a metade, eu vou ler uma partezinha ainda, porque ficou no ar a questão do Jairo. Às vezes eu penso nesse texto e parece que Jesus estava brincando com a dor do Jairo. Foi ele que chegou primeiro e pediu que ele viesse depressa. A filhinha estava morrendo. No entretanto, Jesus parece que perdeu o momento, ou esqueceu, ou ele tudo faz. Vamos crer assim. Eu queria convidá-los a continuar na leitura do versículo 35 em diante. Lemos até o 34. Diz assim: enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga dizendo: a sua filha já morreu, por que você ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, disse: por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele. E entrou onde ela estava. Tomando a criança pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu digo a você, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar. Então todos ficaram muito admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse. E mandou que dessem de comer a menina. O pastor Nathanael esqueceu. Eu tinha dito para ele que ele devia lançar uma interrogação em torno desse texto. E talvez seja um pouco do tema para nós hoje à noite. De que tamanho é Deus? Qual é o tamanho de Deus? Algumas coisas desses dois textos se entrelaçam. De um lado, o desespero do pai, com uma filha de 12 anos morrendo. Do outro lado, uma mulher morrendo há 12 anos. Parece que algumas coisas não combinam. Mas o que acontece é o sobrenatural. De que tamanho é Deus? A primeira vez que eu ouvi essa expressão, eu era pastor novo, já isso meados quase do século passado. E lá em Cruz Alta, tinha recém chegado na igreja, estava conhecendo as pessoas, e eu conheci um sujeito que me fascinou. O nome dele era Willi Klosterhoff, não vou esquecer. Era um homem extremamente inteligente e profundamente cético. Ele até dizia que ele não acreditava que existia Deus. Indiretamente ele era membro daquela comunidade. Quem vinha no culto e era da liderança das senhoras era a Margarida. Como ele dizia, o meu mulher Margarida, ela precisa de Deus. Eu não. Então eu tinha alguns pega com o Willi. Ele tinha uma estofaria
E quando eu queria treinar um pouco como é que a gente entra numa briga de palavras, numa disputa, eu ia treinar com o Vili. Às vezes eu levava vantagem. E quando eu levava vantagem, o que era poucas vezes, ele dizia: tá bom, pastor, para hoje deu, vai falar com meu mulher, ele precisa de Deus. Lembro de uma vez que ele me ganhou. Estávamos falando de Deus, do que Deus podia fazer. Ele disse: eu não acredito que você acredita que Deus é Deus, que existe Deus. Eu disse: por que, Vili? Se você acreditasse num Deus tão grande, não podia ter aprovado que lá na torre da igreja colocasse um para-raio daquele tamanho. Eu perdi aquela vez e disse: tá bom, Vili, para hoje deu, tchau. De que tamanho é Deus? Pode ser que a insinuação dele fosse ingênua. Mas até que ponto nós podemos confiar a vida nas mãos de um Deus, do qual sabemos, e eu diria, sabemos intelectualmente, mas experimentamos pouco. Ou, bem, alguns têm experiências bem claras. Agora, a nossa fé, ela não se baseia em experiências. Nós, a partir do que lemos nas Escrituras, nós cremos. A Bíblia diz que a fé vem pela pregação e a pregação vem pela palavra de Cristo. Então, o nosso centro é a palavra. A partir dela que vamos crescendo no conhecimento e na fé. Quando vínhamos na viagem, ainda à tarde, lá de Santa Catarina, no caminho, Vera e eu começamos a conversar em torno desse texto no carro. E foi uma conversa interessante. Eu tinha que ouvir algumas perguntas da Vera, e eu mesmo eu não queria dar para ela toda a resposta. Guardei uma coisa, porque ela vem no culto, sempre tem que me ouvir, então eu tenho que guardar alguma coisa para ela. Queridos, nessa história, as pessoas que vão ao encontro de Jesus e o veem como Deus, são duas pessoas desesperadas. De um lado, um pai desesperado, do outro lado, uma senhora que não tem mais alternativa. Ambos não têm alternativa. E eu diria que eles apostam tudo nesse encontro com Jesus. Não foi um encontro casual. O Jairo veio de longe. E ele veio de uma alta posição. Ele era um líder do povo de Israel, chefe da sinagoga. Ele sabe que com tudo que ele sabe da religião, ele não vai conseguir superar o que está acontecendo. A sua filhinha está morrendo. De onde ele ouviu de Jesus, bem, não sabemos. O fato é que ele foi atrás de Jesus e procura ele, e se prostra diante de Jesus, cai de bruços e pede: por favor, minha filhinha está morrendo. Me ajuda, faz alguma coisa para que ela seja salva e viva. Do outro lado, esta mulher, ela não fala com ninguém. Não se sabe de onde ela veio, está no meio da multidão. É uma mulher que está se esvaindo. Tudo que ela tinha, ela já investiu na sua saúde. Diz aqui que ela gastou tudo que tinha com médicos, mas estava morrendo. Era a sua última alternativa. E ela vai a Jesus, mas ela não tem coragem de fazer o que Jairo faz, que cai aos seus pés. Ela fica no oculto. E vem por trás de Jesus, e na
na simplicidade, eu diria até na ingenuidade da sua fé, ela pensa consigo: se eu puder ao menos pegar nas vestes dele, um toque na veste, eu poderia ser curada, ou serei curada. E assim ela vai. E ela, no meio da multidão, de uma ou de outra forma, ou ela pega, umas traduções dizem manto ou veste, na túnica de Jesus, e quando ela encosta na roupa de Jesus, o milagre acontece. Ela percebe, ela sente, ela foi transformada pelo poder sobrenatural de Deus. Alguma coisa incrível aconteceu. E Jesus percebe, Jesus vê. E ele pergunta: quem tocou em mim? Os discípulos, lógico, eles interpretam tudo pela lógica, pela razão, como nós fazemos. Senhor, todo mundo está te comprimindo, estou te apertando de tudo que é lá, tu ainda pergunta quem tocou. Olha, eles estão quase tropeçando por cima de você. Mas Jesus disse: alguém me tocou diferente. A experiência de fé sempre é uma experiência pessoal. Jairo creu. Talvez nós pudéssemos dizer que quem foi curado foi a filha. Mas quando Jairo vai falar com Jesus, a filha dele já está morta. Então não é um ato de fé da menina de 12 anos, mas do pai. Ambas são curadas. Quando ouvimos essas histórias, a minha pergunta para Vera hoje à tarde e para mim era: será que dá para crer nessas histórias bíblicas? Pense a partir da lógica, da nossa razão. Pense a partir dos conhecimentos que temos. Por que não da ciência? Isso é possível? Que uma hemorragia estanque num toque nas vestes de uma pessoa? E pela minha razão e lógica, eu vou dizer, bem, isso é uma história bíblica. E na teologia, nós aprendemos muitas vezes a tentar explicar algumas histórias e dizemos: isso deve ser um mito. Bem, tem um teólogo aqui, e dois ou mais, e você já ouviu falar da necessidade de desmistificar determinados textos. Por quê? Porque o nosso Deus é muito pequeno. Nós cremos num Deus miúdo. Mas Deus, nós cantamos, nós declaramos na nossa confissão de fé que nós cremos num Deus que é criador do céu e da terra. Nós cremos num Jesus onipresente. Ele disse: eu estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Escutei uma frase esses dias e eu estou usando ela. Quando fala da onipresença de Deus. Talvez amanhã de noite eu vou lhes contar uma história dessas, que tem a ver com essa questão da onipresença. E eu queria lhes dizer: o Deus da Bíblia, o Deus dos cristãos, que se revelou em Jesus, é um Deus onipresente. Ele está aqui e está em todos os lugares, mas com sua presença maravilhosa, ele preenche tudo, todos os espaços. Até o ponto que eu teria que dizer que o Senhor Jesus não pode não estar aqui hoje à noite. Ele não pode não estar. Por que não pode? Porque ele é onipresente. Ele é todo poderoso. Quero lhes contar uma história
que talvez possa ser entendida, ou uma pequena ilustração do que eu lhes quero dizer. Vera e eu estávamos na Noruega, eu lembro bem o ano, foi 2013, 2003, era uma conferência missionária da Sociedade Missionária, na qual eu era parceiro, por causa da Missão Zero, eram nossos parceiros, e eu os visitava, às vezes, pregando nas suas igrejas. E daí eu estava num encontro da Sociedade Missionária Norueguesa, foi em uma cidade chamada Stavanger, e me caiu na minha mão uma revista que eles editavam, creio que até editam até hoje. O nome da revista é Mission, ou escrito simplesmente na nossa língua seria Missão, Mission. E tinha uma foto de uma moça negra na capa. Perguntei para a minha intérprete, o que é isso? E tinha alguma coisa que é meio parecido no norueguês, alguma coisa assim. E eu perguntei para a minha tradutora, o que é isso? Ah, é a história da moça. Que moça? Uma moça do Madagascar. Disse, o que aconteceu com ela? Bem, ela ressuscitou. Com meus botões, tá bem? Ressuscitou. E ela passou a mão, aliás, eu peguei a revista, e quando nós fomos para a casa onde estávamos hospedados, eu disse, Inger, conta para mim essa história. Ela pegou a revista e disse, já li isso umas 2 vezes. Quero te contar, vou te contar o que está escrito aqui. Aconteceu, e essa coisa aconteceu, nós estávamos em setembro, isso tinha acontecido em meados de 2002. O que foi? Um missionário norueguês estava trabalhando já há muitos anos, eu creio que são 17 anos, numa região norte do Madagascar. A missão norueguesa ainda hoje tem um trabalho missionário nessa região. E o missionário tentava naquela aldeia, quase uma cidade, trazer o evangelho para aquelas pessoas, mas naquela região moravam, e penso que ainda moram, pessoas que são descendentes dos polinésios, que migraram através do oceano, por meio das correntes, e em eras passadas colonizaram aquela parte do Madagascar. E era esse o povo que trazia consigo muitos ritos, muitas dessas religiões. Aliás, o voodoo, aquela manifestação espírita, que não é conhecido no Brasil, de espetar os bonequinhos com alfinetes, até que a pessoa fica doente e pode morrer. O que é mais comum, isso é nessa região da América Central. Naquela região é muito comum ilhas como na região do Haiti, São Domingos, de onde vieram escravos trazidos daquela região do Madagascar. Bem, isso aconteceu lá. E aquele missionário, depois de 17 anos, tinha um absoluto insucesso em termos de resultado. As pessoas, até as autoridades daquela cidadezinha, aquela região, gostavam muito dele, porque uma vez por ano ele conseguia levantar na Noruega um container com roupa e trazia de lá muitas coisas em termos materiais. As pessoas gostavam e tinham muito prazer e se alegravam com aquilo que esse homem podia ajudá-los. Vinham bens, vinham equipes de médicos para aquela região, tudo em função do trabalho do missionário. Mas não havia uma pessoa sequer que ele tinha alcançado para Jesus Cristo, porque as pessoas diziam, nós não vamos acreditar no Deus do missionário, porque quando nós crermos no Deus dele, os nossos deuses vão nos odiar.
E nós vamos sofrer as consequências disso. As nossas vacas não vão mais parir, as lavouras não vão mais produzir, porque os deuses nos quais nós cremos são os deuses da natureza. Então nós não vamos poder nos dobrar de jeito nenhum. Acontece que naquela época, a esposa do missionário ficou doente. Aliás, eles já tinham enviado os filhos para uma escola de filhos de missionários, porque eram loirinhos e brancos, e logo alguém disse, é muito perigoso serem raptadas esses vossos filhos para sacrifícios aos demônios. Então, eles estavam os dois lá, e a mulher ficou doente e pegaram uma moça para ajudar na casa. Essa moça começou a conviver com aquela família, era o pastor, o missionário e a esposa, e ela começou a perceber esse tipo de tratamento das pessoas. As pessoas eram muito amorosas com ela. Aquele homem, aquela mulher, eles não eram só missionários, mas eles eram muito queridos. E eles falavam de Jesus. E ela um dia desse disse, eu acho que eu quero crer em Jesus. O que eu faço? Então lhe disseram, bem, você tem que entregar a sua vida para Jesus. E vai selar isso com o seu batismo. Mas ela não falou para os pais, com medo. Depois de um tempo, essa moça se converteu e foi batizada. No culto só tinha alguns curiosos, mas houve uma grande mobilização. Feiticeiros de toda forma se revoltaram. Primeiro perseguiram os pais da moça, dizendo, vocês são culpados pelas nossas tragédias que virão, tempestades, tudo que é de ruim vai nos acontecer, porque nossos deuses vão nos castigar pela traição da vossa filha. E fizeram contra ela muitos daqueles despachos e serviços e etc. E ela ficou doente. Então é isso que a revista conta, que ela ficou doente, e muito doente, no hospital do lugar, não tinham o que fazer com ela, e depois de definhar por algumas semanas, ela morreu. E quando foram velar a moça, os pais culpavam o missionário pela morte da filha, havia um clima de revolta, e o missionário mesmo estava muito angustiado no velório, o caixão, na igrejinha, as pessoas do lado de fora, nas janelas, olhando, e eles velando essa moça, lá pelas tantas, no meio da noite, assim que diz naquela revista, o missionário olhou com atenção e viu que mexia os dedos de um pé. Ele olhou de novo e viu que mexia mesmo. E daí, de repente, a moça começou a puxar aquela perna, não sei qual das pernas, mas puxou uma perna. E aí bom, tinha umas pessoas na janela olhando e viram por cima do caixão, apareceu um joelho, depois o outro joelho, e ela colocou-se de cotovelos no fundo daquele caixãozinho que tinha, e diz que até o próprio missionário pensou em correr, mas não era de correr, era de ficar ali. Até que a moça olhou e disse, não fiquem com medo, eu voltei. O que está acontecendo? Ela disse, eu voltei. Eu estava com Jesus e ele me mandou de volta. E dela conta. Eu vi o meu corpo na maca no hospital. E de repente eu me via boiando para fora, no ar. Um lugar estranho. E eu olhava lá e via a enfermeira. Eu me vi lá, coberto, quando ela colocou o lençol por cima da minha cabeça, mas não estava lá. Eu estava olhando a cena. Fui sendo levado embora e eu pensei, uau, estou indo para o céu.
através de uma nuvem escura da noite, eu ia indo, e de repente eu via lá diante um clarão. Uma claridade muito forte, pensei, é o céu. Isso ela conta ali no caixão. E eu pensei, estou chegando lá. E cada vez mais perto, aquela claridade na minha frente, eu chegando, e eu me vejo ali junto daquela claridade imensa, tudo na minha frente, mas tinha umas barras de ferro, de cima para baixo, eu olhava aquelas barras, elas desapareciam, eu olhava para baixo também, eu estava no meio, no ar. Me agarrei nas barras, elas eram firmes e fortes, uma ao lado da outra. E eu olhava ali para dentro e eu via aquelas pessoas, as pessoas cantando, as pessoas caminhando, as pessoas rindo, as pessoas. Não era só as pessoas, não era só a claridade, era o cheiro, um cheiro bom, um perfume. Ai, que coisa boa! E eu comecei a forçar as barras, mas não cedia nada. Eu pensei, mas eu quero entrar, eu quero estar lá dentro. E daí eu vejo no meio daquelas pessoas um vulto imerso numa fonte de luz, e eu pensei, é Jesus. E essa figura de luz veio na minha direção, e eu olhei e disse, Senhor Jesus, sim, sou eu. O que você está fazendo aqui? Senhor, eu morri, eu sou crente da minha aldeia, me deixa entrar. E Jesus disse, não, você não pode entrar. Você não pode entrar aqui. Mas, Senhor Jesus, eu creio no Senhor. Sim, eu sei que tu crê. Eu fui batizada, Senhor Jesus. Sim, eu sei. Mas tu não pode entrar. Porque você não cumpriu a sua tarefa. Que tarefa, Senhor? Você não falou para ninguém que você foi liberta da escuridão, das crenças que te horrorizavam. Você não falou para ninguém, você não testemunhou para ninguém da sua gente. Você ficou com medo, você se escondeu. Senhor. Por isso que eu deixei que você viesse aqui. Dá uma olhada para dentro. Dá uma olhada. Assim é o céu. Só que você vai voltar. E você vai falar para as pessoas da sua aldeia, do seu povo, o que você viu e o que você ouviu. Vai. E daí ela está sentada no caixão e diz, por favor, me deixem falar do que eu vi. Me deixem contar do cheiro bom do céu. Quando a Inha terminou de traduzir, ela olhou para mim e disse, é meio complicada essa história, né, Sérgio? Eu, naquela altura, achava muito complicado. Bem complicado. Enfim, estava ali, né? Sociedade Missionária Norueguesa. Uma entidade muito grande e poderosa. Michun, aquela revista de divulgação no país, desse país tão próspero e importante. Eu não sabia o que fazer com aquilo, tá bom. Peguei a revista, pus na mala, mas como eu não sei ler em norueguês mesmo, eu não sei onde é que essa revista... Um dia eu mostrei para algumas pessoas, eu acho que alguém levou junto, e eu nunca mais encontrei aquela revista. Depois que voltamos do Brasil, eu às vezes pensava nessa história. E acho que um ano depois, eu estava visitando as nossas igrejas da Missão Zero lá no Mato Grosso. E na divisa do Mato Grosso com São Paulo, tem uma cidade chamada Santa Fé do Sul, e nós tínhamos um projeto missionário naquela cidade. E o missionário que estava trabalhando lá era um missionário norueguês, o nome dele, Vidar Bakke. Vidar era formado na Faculdade de Teologia em Stavanger, e ele e sua esposa eram muito amigos nossos. Quando eles estavam no último ano assim, do seu tempo de preparo para a missão, eu estava com a Vera alguns anos antes e disse, nós queríamos que vocês fossem trabalhar com a gente no Brasil. Ela tinha nascido no Camerun
como filha de missionários, e ele também em algum país, eu creio que foi na Croácia, onde a sociedade missionária já tinha muitos anos de trabalho missionário, filho de norueguês e filho de norueguesa, missionário. Eu pensei, isso vai dar certo. E agora eles trabalhavam em Santa Fé do Sul, e eu, como secretário da Missão Zero, fazia uma viagem anual para visitar esses projetos. Eu estou lá pregando uma noite, e o assunto é sobre, eu não lembro qual era o assunto, mas eu estava falando de vida, e também de vida após a morte. Esse era o tema que ele tinha me pedido para eu pregar. E quando eu estava pregando, eu creio que Deus colocou no meu coração, e eu fiquei um pouco em dúvida, mas eu olhei para o Vidar, ele estava sentado na segunda fileira e disse, Vidar, lembra da história da moça lá do Madagascar? Ele olhou para mim assim, e ficou um pouco assustado, e disse, posso contar a história que está na revista da Sociedade Missionária Norueguesa? Posso contar? E aí ele disse, se você quer, pode contar sim. E eu me encorajei de contar aquela história maluca como eu acabei de contar para vocês. E contei ela com os detalhes que eu lembrava, e eu acho que a essa altura eu já esqueci de alguns detalhes, mas eu lhes contei o que me veio à lembrança agora. Quando terminei de falar, eu vi que o Vidar estava todo o tempo de cabeça baixa, e daí eu disse, Vidar, tu quer dizer alguma coisa? Era um grupo de umas 25 pessoas daquela pequena igreja. Ele levantou, veio à frente, me tomou o microfone e disse, igreja, eu quero pedir perdão para vocês. Eu nunca tive coragem de contar essa história. Não porque eu não cresci nela como um fato, mas pela tragédia que essa história significa para mim. Daí eu olhei para ele e disse, explica. Ele olhou para mim e disse, você olhou quem escreveu esse artigo na revista? Não, eu nem me lembraria de quem é essa pessoa. A pessoa que escreveu esse artigo de 4 páginas foi Rune Bakke. Rune é meu irmão. O meu irmão é antropólogo, ele é um doutor em antropologia da universidade. Quando ele ouviu essa história, se muniu de tudo que ele tinha de instrumentos, também científicos, e foi para Madagascar para fazer uma investigação in loco dessa história, do que tinha acontecido lá. E quando ele chegou lá, passou meses, junto com aquele missionário, com a sua esposa, com a moça. Aliás, quando ele chegou lá, depois de aliás, isso tinha acontecido um ano antes, já tinham sido batizados mais de 1.700 pessoas naquela aldeia, por causa do testemunho da moça. E hoje eu sei que existe lá um avivamento naquela região. Essa mulher ainda está lá. E a Vera sabe que eu estou me coçando, porque está na minha agenda, só não sei se está na agenda de Deus, de voltar para a África. Eu estou muito com vontade de voltar para Moçambique no começo do ano que vem, estou orando sobre isso, e eu já tenho na minha agenda de Moçambique, eu vou para Madagascar, eu quero encontrar essa pessoa. Eu não sei se Deus ainda vai me permitir isso aos 76 anos e com todas as limitações e dificuldades que tem num país como é o Madagascar, especialmente Moçambique, onde eu tive há 3 anos atrás. Quando eu contei essa história, e o Vidar disse o que ele falou, disse o que aconteceu, meu irmão, ele viu que essa história é verdadeira. E aí ele escreveu esse artigo na revista. E quando essa revista saiu, a imprensa da Noruega, que uma vez era o maior país evangélico luterano do mundo,
A imprensa de todo o país avacalhou o meu irmão, dizendo que era um grande idiota, que era um ingênuo, que era um incompetente. E meu irmão entrou numa crise de depressão, porque não podia entender que ele, como filho de missionário, e o Vida disse, como eu, que ainda somos de um país onde as pessoas não conseguem crer num Deus desse tamanho. De que tamanho é Deus? Eu queria perguntar para vocês isso. Será que isso é possível? Bem, se for pela lógica, ou se for pela pequenez da nossa fé, então não vai acontecer. O que aconteceu com a filha de Jairo foi que Jesus, quando viu ele, disse: não tenha medo, apenas creia. Creia. O que é crer? Acreditar intelectualmente? Ou convencido por algumas lógicas e razões? Então nós não precisamos de Bíblia, aliás, nem precisamos de igreja, não precisamos de nada, porque daí o Deus no qual nós cremos somos nós mesmos. E nós somos muito pequenos. Na minha vida pessoal, muitas vezes estou em luta, porque eu sou um homem de pequena fé. Estava num retiro de pastores, agora no começo de maio, e falamos sobre fé. E eu decidi voltar de novo a um velho hábito que eu abandonei há alguns anos atrás, ou há muitos anos atrás. Em alguns dos meus momentos de dúvida, eu simplesmente falava em voz alta: creio, creio. Naquelas minhas viagens malucas, às vezes pensando que o que eu fazia como evangelista, deixando Vera e as minhas filhas sozinhas em casa, medo de que lhes sucedesse algumas coisas que poderiam ser prejudicadas, minhas filhas, porque eu era um viajante, como disse a Lídia uma vez, quando lhe perguntaram na escola de Ivoti: qual é a profissão do teu pai? Ela disse: o meu pai é o viajante. Porque eu estava em casa muito pouco. Naqueles momentos eu falava: creio. Eu tinha que dizer para mim: creio. A minha identidade está no creio, eu não sou mais do que eu creio. Aquela mulher, ao pegar nas vestes de Jesus, ela faz uma declaração de fé: se eu apenas tocar, eu vou ser curada. Isso é uma declaração de fé vigorosa e poderosa. Não é por menos que a sua enfermidade de 12 anos, que lhe custara todas as suas reservas e economias, foi sarado. Ali havia uma declaração de fé. A mesma coisa com Jairo, quando lhe vêm ao encontro e dizem: sua filha já morreu, deixa o mestre, não incomoda ele. E Jesus diz: creia. E ao acompanhar Jesus, ele não vai correndo em casa para o velório, ele vai junto com Jesus. E quando chega ali, Jesus manda que todo mundo, os descrentes, saiam. Quem não crê no poder sobrenatural de Deus, fica fora. E o milagre acontece na presença da mãe, do pai e daqueles 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. Ali acontece. E Jesus usa uma palavra de autoridade: Talita cumi, menina, eu te ordeno, levanta. O missionário lá no norte do Madagascar não falou disso, mas Jesus falou, disse: vai, volta e levanta. Levanta e fala, e testemunha. A história ainda continua. Por isso eu digo que eu estou curioso. Não sei se isso vai dar certo.
Estou esperando um sinal de Deus para os próximos dias. Escrevi para o meu mentor na África, o diretor da escola de teologia de Sofala, na cidade de Beira, dizendo: estou pronto para ir. Se você quer que eu fique 3 meses, eu tenho que levar a Vera junto. Ele quer que eu fique 8 meses. Primeiro ele queria que ficasse 5 anos. Banda, eu já vou estar, você já não tem que me empacotar e me mandar de volta. Não sei. Eu queria ir para Madagascar. Não sei. Às vezes pergunto, por que eu quero ir lá? Será que a minha fé é tão pequena que eu preciso de prova? Se é isso, Deus vai fechar a porta para mim. Porque não é desse jeito que Deus lida com a gente. Ele quer que nós tenhamos uma fé dependente. E uma fé alicerçada na sua onipresença, no seu poder sobrenatural. Por nós mesmos, nós não vamos ter essa fé. Nós vamos ter ela a partir da nossa busca por Ele nas Escrituras e das nossas experiências. Eu poderia contar coisas da nossa história, do agir sobrenatural de Deus. Mas eu prefiro, às vezes, contar sobre a história de outros. E se vocês querem vir amanhã de noite, eu vou lhes contar uma história bem recente, da qual a Vera foi testemunha. Não de algo tão espetaculoso como um defunto levantando no meio da madrugada no caixão. Mas não é muito menos que isso. Alguém da igreja, da liderança da igreja, finalmente levantou do caixão. E isso é a história de amanhã de noite. Não um caixão de tábua, do caixão da sua história, da sua vida sofrida e amargurada. Eu vi essa mulher levantando para uma outra história. Mas isso fica para outra hora. Para hoje deu. Eu tenho que perguntar de novo, de que tamanho é o teu Deus? De que tamanho é o meu Deus? Sabe qual é o tamanho? Do tamanho da nossa fé. Se a nossa fé é miúda, nosso Deus é miúdo, é pequeno. Nós queremos crer no Deus que se revelou em Jesus. Ali está a mostra do que Deus é. Todo-poderoso. Suas qualidades. Onipresente. Em todos os lugares. Onipotente. Nada lhe escapa da sua mão. Amoroso. Amor em carne e osso. Um Deus de relacionamento. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo têm entre si um relacionamento íntimo. E esse Deus quer nos incluir no relacionamento da sua família. Isso depende da fé. Obrigado, pastor. Espero que vocês saiam hoje à noite pensativos com essa pergunta. De que tamanho é meu Deus? Até que ponto eu consigo crer? Se o seu Deus é pequeno, se encoraje. Ele quer se manifestar poderoso nas nossas vidas. Amém. Eu gostaria de orar. Eles depois vão cantar e eles fazem tanto barulho que a gente acaba se distraindo, né? Antes disso, vamos ficar em pé e nós vamos orar. Ó Senhor, que coisa boa essa noite,
ser embalado por esse som vibrante. É um som de adoração e de louvor. Mas também nós queremos ser embalados pela notícia boa do Evangelho, de que o Senhor não é um Deus distante. O Senhor veio nos visitar em Jesus Cristo. E nós podemos andar contigo, ó Pai, por meio da revelação de Jesus e do poder do Espírito Santo. Ó Senhor, eu quero te agradecer pela lembrança boa que me vem à memória hoje à tarde, deste acontecido já quase 20 anos atrás. E daquilo que eu sei, daquele avivamento naquela região do Madagascar. Sim, eu queria também encontrar com aquele casal de brasileiros, um engenheiro agrônomo, que está trabalhando naquela localidade hoje, levando o Evangelho e levando ajuda material para aquelas pessoas. Muito obrigado, Senhor, por essa lembrança que tu trouxeste. E eu vinha orando, pedindo se eu devia contar essa história hoje à noite. Mas eu me alegro que eu pude fazê-lo. Ó Senhor, aumenta a minha fé. Eu creio, mas eu quero crer mais. Eu preciso crer, porque eu quero chegar lá. Ó Senhor, quando chegar lá, não permita que eu me encontre com aquelas grades diante daquela casa que o Senhor Jesus foi preparar para cada um de nós. O Senhor Jesus disse que ia preparar um lugar para nós, um lar celestial. Me ajuda a dar testemunho e me alegrar na expectativa de poder entrar e fazer parte daquele grande coral. Que tua bênção seja sobre nós nessa noite. Nos acompanha, Senhor, e nos ajude a nos examinar e nos questionar sobre o que cremos e sobre a visão que temos a teu respeito, Senhor. Ó Deus, tu és um grande Deus, um Deus eterno, e nós queríamos te conhecer. Te revela a nós, nessa noite, ainda amanhã, nesses dias. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Jesus, tu és a pessoa mais importante deste lugar. Jesus, tu és a pessoa mais importante deste lugar.